Você tinha alguma dúvida de que em plena segunda rodada do Campeonato Brasileiro já teríamos erros de arbitragem, erros grotescos? Aliás, você pode estar até espantado porque aconteceu na segunda, não na primeira rodada. Mas você tinha alguma dúvida disso? Você tinha alguma dúvida de que teríamos manifestações de presidentes de clubes falando que foram roubados, assalto à mão armada? Você teria alguma dúvida de que esses mesmos que estão reclamando e esqueceram, tiveram lapso de amnésia, que eles são os responsáveis por isso que está acontecendo? E você também tem alguma dúvida que os presidentes dos clubes que foram beneficiados por essas decisões ficariam calados? Os treinadores desses times também não tocariam no assunto na entrevista? Não bateriam na mesa falando que está tudo errado, que precisa de uma atitude? Você tinha alguma dúvida disso? Eu tenho certeza que não. E você também tem alguma dúvida de que isso vai se repetir na próxima rodada? Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais e eu conto com você. Quando a gente está falando de arbitragem, é um assunto que, obviamente, não é de hoje. A gente sempre bate na tecla que os árbitros do Brasil precisam se especializar naquilo que eles fazem. Porque, infelizmente, a arbitragem no Brasil não é uma profissão de fato, ela é uma atividade secundária que precisa de investimento. Mas atenção na palavra investimento. Quando a gente está falando de um presidente tão aclamado, de um presidente tão poderoso, né? E eleito de forma unânime, aliás, ele faz um excelente trabalho, ele foi eleito de forma unânime por todas as federações, todos os clubes. Como o senhor Edinaldo Rodrigues, ele, por benevolência, ele destinaria o dinheiro corretamente para que os árbitros fossem profissionais, para que hajam mais investimentos na categoria. Ele faria isso, não faria? Estranho. Porque quando você fala de investimento, você fala de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento de uma pessoa que fala para o chefe da comissão de arbitragem, no caso que é o CNM, realizar teste físico online, porque ele não tem dinheiro para isso, mas que ao mesmo tempo, esse dinheiro que deveria ter sido destinado aos árbitros para diminuir esses erros de comissionamento que acontecem toda a rodada, esse dinheiro está sendo gasto com 49 pessoas na Copa do Catar, bancando luxos para ministros, para deputados, para pessoas que não têm nada a ver com futebol. Você teria alguma dúvida disso? Você acha estranho isso? Na verdade, isso é o normal. E aí você tem árbitros completamente mal preparados que vão apitar jogos e vão continuar tendo os mesmos erros. Mas está tudo bem. Para uma CBF que consegue aumentar o salário dos presidentes das federações de 50 para 215 mil reais, está tudo bem. De um presidente da CBF que precisa centralizar até a compra de um controle remoto, porque ele precisa saber de todos os gastos. Porque ele controla as finanças e, no caso, faltam dinheiro para as coisas mais prioritárias, como a arbitragem. E aí acontecem esses erros que a gente já previa que iriam acontecer na rodada. Quando você pega a arbitragem, a começar pelo sábado, de Corinthians e Vasco. Olha só, eu gosto muito do senhor Anderson Daronco, mas é nítido ver que, infelizmente, quando se fala de teste físico, é nítido ver que o Daronco, ele toma algumas decisões porque ele não está, aparentemente, acompanhando a situação dentro de campo. São faltas excessivas, e isso vários atletas já falaram, que são várias faltas excessivas que ele dá, porque ele está chegando ainda na rodada,
Ele está chegando na situação para conseguir marcar falta, ou seja, é para conseguir pausar o jogo e ele acompanhar. Além dos 2 gols completamente questionáveis do Corinthians. Mas o que fica mais ainda é o teste físico do senhor Anderson Daronco, que não é de hoje que não está conseguindo acompanhar as jogadas. Não é de hoje que todo atleta fala que o Anderson Daronco dá faltas completamente duvidosas. Mas como você solucionaria esse problema, né, senhor Edinaldo? Galo e São Paulo, a expulsão que não aconteceu do Lianco. O Lianco ele dá uma entrada no Ferrarese, que a Aline seria expulso e a situação da partida mudaria completamente. Mas o árbitro, que no caso é o senhor Ramon Abate Abel, não conseguiu ter peito suficiente para conseguir marcar e tirar o Lianco de campo, o que gerou a revolta do Zubeldia. E com razão. O Zubeldia, ele tá certo. Eu sei que muita gente vai ficar falando que o Zubeldia ele passou do ponto, ele passou do limite, ele vai deslocar o São Paulo no próximo jogo. Cara, eu sei que o Zubeldia ele tem esse comportamento, porém, você tá falando de uma falta que poderia ter condicionado a partir daí. Uma expulsão do zagueiro do Galo mudaria completamente o rumo do jogo. Eu não tô falando que foi isso que, de fato, favoreceu o 0-0. Mas você teria um outro rumo. Significa que o São Paulo ganharia a partida? Não exatamente. Mas que isso mudaria? Isso mudaria. Depois ele deu uma expulsão do Caleri, dando uma cotovelada. E aí eu sei que muita gente pode falar em relação ao excesso de força, etc. Ao que tudo indica, foi uma decisão acertada. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala que sem querer também é falta. Ele atinge com essa parte aqui do cotovelo o jogador do Atlético, não consegue dar prosseguimento à jogada, para a partir daí. É um lance questionável, é um lance absurdo. Olhando o programa Fechamento Sport TV, não. Não é um lance absurdo. Muita gente daria falta, muita gente não daria. Ou aplicaria o cartão, não aplicaria. Para mim, é uma decisão acertada. Mas o que fica é, por que o árbitro não teve peito para expulsar o Lianco? Como eu disse, a torcida do Atlético Mineiro não vai falar nada. Porque no final das contas, a torcida e o técnico Cuca são só a ponta final. E também a torcida do São Paulo e o Zubeldia são só a ponta de todo o problema, de toda a sujeira que acontece para que esse caos se perpetue. Outro lance absurdo que aconteceu: a expulsão do Jonathan Jesus em Inter e Cruzeiro. Significa que o Internacional ele venceria a partida com 11 jogadores, ou que a partida só foi condicionada por causa disso? Não exatamente. O Internacional ele já estava jogando melhor que o Cruzeiro, só que poderia ter sido 1-0 ou só 2-0, é de fato. O que mostra ali, na minha opinião, nem falta foi, cara. Uma dividida com Wesley. É claro que depois tem a imagem disponibilizada do VAR, que tem uma coxa ali parando, etc. Mas, gente, uma coisa é você pegar o frame completamente congelado, outra coisa é você pegar na velocidade normal. Encosta-se. Mas ali um contato de jogo, na minha opinião. O mais surpreendente é o VAR nem chamar. Porque foi um lance, segundo o árbitro, e no caso, o senhor Marcelo de Lima Henrique, foi um lance de expulsão direta. Não poderia nem ter sido revista a situação. Por que o VAR não chamou? Porque muitas vezes a gente critica que o árbitro ele tem que ser 100% assertivo. Isso é verdade.
ele está recebendo o treinamento, ele está recebendo uma orientação para você ser 100% assertivo. Só que ser assertivo, hoje, no futebol de hoje, você tem uma ferramenta que vai te auxiliar a isso, que no caso é o VAR. E por que o VAR não é acionado? A partir daí, é claro, o Cruzeiro com um a menos, o Internacional, que já é um bom time, encontra cada vez mais espaços e faz o 3-0 de forma justa. Mas uma partida também condicionada por conta, para mim, de um erro, que no mínimo o VAR deveria ter chamado. E aí você tem o lance mais absurdo da rodada. Sport e Palmeiras, onde o Palmeiras ele teve 2 pênaltis a favor. Na minha opinião, o primeiro pênalti do Chico em cima do Flaco Lopes foi porque teve ali o agarramento da camisa, mas o segundo pênalti, marcado pelo Matheus Alexandre em Veiga, pelo árbitro Bruno Arleu, é um absurdo. O Matheus, ele claramente toca na bola, e o Veiga cai. A justificativa do VAR, o discurso ali do VAR é pior ainda. Porque falam que a bola é tocada, mas não muda de direção. A bola muda de direção. E olhando o replay várias e várias vezes, você vê que só foi na bola. Um pênalti que você vê, e se você tirar um print de vários comentários palmeirenses, vários torcedores estão completamente envergonhados do que foi marcado. Completamente falando, se você pega o depoimento do Marcão, o goleiro. Olha, estou envergonhado, eu gostaria de empatar, ou de até perder, mas nunca ganhar com um pênalti desse. Porém, você não vai ver o senhor Abel Ferreira reclamando. Você não vai ver a Leila reclamando, porque dessa vez foi beneficiada. Só que dessa vez você está vendo os presidentes, até do Corinthians, a direção técnica do Corinthians, por conta dos 2 gols anulados. Você está vendo a comissão técnica do São Paulo reclamando. Você está vendo o senhor Alexandre Matos, assalto à mão armada e etc. Falando um complô. E você está vendo o presidente do esporte e a comissão técnica do esporte reclamando. Só que todos vocês que estão reclamando fizeram parte disso. Todos vocês aclamaram a eleição do senhor Edinaldo Rodrigues, falando que foi maravilhoso, que ele é um cara muito correto, está junto. Não tem por que temer. A partir do momento que você elege uma pessoa que é responsável por isso, você tem que ser cobrado disso também. Tem que ser lembrado, e todos os jornalistas, na minha opinião, influenciadores, deveriam lembrar isso toda a rodada. Você reclamou, você tem culpa do que está acontecendo. Sim, você tem culpa, sim. Porque você assinou embaixo tudo. Tudo que o senhor Edinaldo está fazendo. Se a arbitragem está ruim, a culpa é sua. Hoje o seu time está sendo prejudicado, amanhã ele vai ser beneficiado e vice-versa. Como é que você vai agir isso? E é claro que tem muito torcedor, tem muita pessoa que fica falando, mas o clube sozinho não vence. Se o clube ele fosse o único a votar contra, ele teria algum tipo de represália lá dentro. Mas os clubes não poderiam fazer uma unidade para ter uma formação ali de um pensamento único. Olha só, nós em unanimidade estamos falando que somos contra a candidatura do senhor Edinaldo Rodrigues. Eu não estou falando de apoiar 100% o Ronaldo, nem nada disso, mas escutar o contrário. Ter alguma proposta de solução. Vocês não querem isso. Tá muito nítido que vocês querem essa liberação de emendas que ele está fazendo, como se fosse no jargão político. É isso que vocês querem? Se vocês querem isso, vocês precisam colher isso também. Não adianta querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se vocês prezaram por isso, vocês precisam colher isso.
A polêmica de arbitragem vai continuar. Os clubes não estão nem aí para isso. Só estão quando é o time dele que está sendo prejudicado, no fato. Deixa o like no vídeo se você chegou até o final. Tamo junto, até a próxima. Tchau.